Olá, eu sou o Felipe Vasconcelos, presidente do Instituto Projeto Vencedor, e esse é o meu amigo e gestor de projetos do nosso instituto, Antônio Milhazes. Bem-vindo, Antônio Milhazes, tudo bom? Tudo bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho da proposta do Instituto Projeto Vencedor, vamos falar um pouco do nosso trabalho, de como tudo acontece, né? Vamos contar alguns relatos, né, de experiência que nós tivemos ao longo desse tempo, e a ideia é que vocês possam conhecer um pouco desse trabalho maravilhoso e que possam se aproximar aí um pouco mais do Instituto Projeto Vencedor. Vamos lá. Vamos falar sobre a importância do projeto social na transformação de vidas, né? De crianças e jovens, né? Qual o objetivo hoje do projeto social, do projeto Vencedor, diante da sociedade hoje, Milhares, para a transformação de vida desses jovens e crianças, né? É muito importante, Felipe, e ele serve como uma grande ferramenta, eu diria até de suma importância, né, no desenvolvimento desses assistidos, da própria família, da própria comunidade. Então, esse engajamento ele é fundamental nesse desenvolvimento dessa parte assistencial. E quando a gente pensa hoje que projeto social ele trabalha a visão da vulnerabilidade, né? Essa questão da pobreza, de trazer a criança como propulsor, né, da fragilidade ali, a gente vê a proposta do Projeto Vencedor como uma coisa contrária. A gente vai empoderar, né? A gente pega esse jovem, traz ele para o esporte, utiliza o esporte como ferramenta de transformação social e traz para esses jovens aí oportunidade, né, de se tornar aí um adulto capaz, né, um adulto preparado para enfrentar aí as nuances da vida, né, e que possa ter uma transição da fase escolar com sucesso até o mercado de trabalho, né, Milhares? Acho que é importante a gente pensar não só no esporte, assim como resultado, mas também como ser humano como um todo, na formação dele integral, né? E principalmente através de uma modalidade esportiva que visa exatamente isso. Ela não é só o esporte, né? Desenvolve toda uma filosofia de vida. Então, tendo a criança, o adolescente participando dessa filosofia de vida é importantíssimo no desenvolvimento, sem dúvida, tanto familiar, tanto individual, como também profissional. O futuro dele fazendo parte dessa arte milenar, né, do judô, isso é importantíssimo. Perfeito. E quando a gente pensa hoje em projeto social, né, é importante a gente falar isso, né? A gente sabe que não é fácil, né? Mas tem que ter todo um trabalho administrativo, a gente tem que ter toda uma preparação, toda uma equipe, né, ali e todo um planejamento, né? Então, pensando hoje no projeto Vencedor, quais são os pontos chaves assim que você acha para que o projeto venha crescendo e venha se desenvolvendo diante da sociedade? Primeiro nós temos que trabalhar principalmente a apresentação desse projeto para a própria sociedade. A sociedade, dificilmente você vai captar alunos, você vai captar participantes, integrantes do projeto, quando eles não conhecem o projeto. Eu acho que é fundamental você apresentar esse produto para que ele seja amplo, né, amplamente visto, amplamente conhecido, e daí você possa captar. Então, tudo é uma base sólida que a gente tem que montar, tem que ter essa base, independentemente do projeto social que esteja em andamento, primeiro ele tem que ser conhecido, não é? As suas propostas, as suas diretrizes, missão, visão, para que a gente possa desenvolver essa ação de um ponto de vista mais amplo e abrangente, consequentemente atender um maior número de pessoas e indivíduos que a gente possa engajar. E aí, um ponto importante aí da sua fala que eu acho é que muitas vezes a gente acha que o projeto social ele está restrito apenas à assistência que você está prestando à sociedade, mas existe um trabalho bem maior por trás que exige todo um planejamento, né? Todo um cuidado que é você garantir essa assistência. De que forma hoje o projeto Vencedor ele trabalha isso? Isso é importante a gente falar
porque você, um exemplo, a criança hoje, o jovem, né, a família, ela vem para a estrutura do Instituto Projeto Vencedor e ela vai ter aula de judô, o aluno recebe o material, chega lá, ela tem o equipamento esportivo de qualidade, mas é importante que os gestores que estão por trás ali nos bastidores, eles garantam isso, né? E esse trabalho, ele é um trabalho árduo, é um trabalho que você vai fazendo dia a dia, você tem que ter ali a expertise para planejar, para criar as metas, para criar os objetivos e alcançar esses objetivos, né? Isso é muito importante, né? Eu diria até fundamental, porque, primeiramente, você tem que passar pela capacitação dos gestores. Porque você pode ter uma proposta interessante, mas você tem que ser capaz. Então, os gestores têm que ter a capacidade de desenvolver aquelas ações, para que isso, objetivamente, tenha o crescimento, tanto o crescimento físico, como o crescimento estrutural, como também o crescimento em participação. Então, eu acho que a missão do projeto social, ela é fundamental para a sociedade, porém, tem que se visualizar, tem que se focar na capacitação dos gestores, para que você possa, quando da captação dos recursos, quando afunilar essa parte de gestão, você tenha a capacidade de desenvolver as ações. Né? Então, você não pode trabalhar hoje, em 2024, você trabalhar de uma maneira amadora. Você tem que trabalhar de uma maneira sólida, de uma maneira consistente, até para que os apoiadores, os patrocinadores e as políticas públicas que venham a ser desenvolvidas e que são desenvolvidas, elas possam ser muito melhor aproveitadas. Verdade. E tem uma coisa que é fundamental, né, nesse trabalho, que são os parceiros, né? E o Instituto Projeto Vencedor hoje ele tem um trabalho muito forte de parceria, porque essas captações, como você falou, elas podem vir do setor público ou do setor privado, né? Então você tem que ter essa parceria, né? A captação pública, o projeto ele tem que estar preparado para receber esses recursos, mas no privado ele tem que ter uma boa imagem estrutural do trabalho, apresentável, né? Que ele possa trazer esse setor privado para dentro do projeto, para acreditar nessas propostas, para que juntos elas possam ser desenvolvidas em parceria, né? Hoje o Instituto Projeto Vencedor tem vários parceiros importantes nesse trabalho. Nós temos a Uniodonto Maceió, nós temos agora aí a Sicredi, né? Nós temos a APC Consultoria, nós temos muitos parceiros que contribuem hoje de forma efetiva nesse trabalho. Fala um pouco para a gente, Milhares, como surgiu essa parceria e como é feito esse trabalho para que esses parceiros acreditem na proposta do Instituto Projeto Vencedor. Bem, esse é um trabalho árduo, como você disse, mas é um trabalho que, após ele ser consolidado, essa apresentação do projeto aos parceiros, ela se torna mais fácil de você conseguir gerir, porque você tem uma apresentação, você tem uma solidez, né? E você tem um retorno aceitável. Hoje nós sabemos que o parceiro, principalmente os entes privados, eles querem uma devolutiva, tá? Dentro dessa parceria. Eu sempre digo que parceria tem que ser bom para os dois. Ela não pode ser uma parceria unilateral. Então, cada um vai ter a sua parcela de responsabilidade, como vai ter a sua parcela de colaboração. Nós colaboramos, dentro do Projeto Vencedor, com ações voltadas para a sociedade, para o público com e sem deficiência. Não é? Então, nós contemplamos com isso várias diretrizes dentro de um projeto. Então, o parceiro se interessa exatamente por essa visibilidade do ponto de vista privado e do ponto de vista público também. Existem a visibilidade porque as políticas públicas são colocadas, mas todo gestor público, ele quer entrar no cenário de destaque, de ter dado atenção a um determinado setor, seja ele saúde, seja ele estrutural, seja ele o esporte, enfim. Faz parte da política pública esse tipo de comportamento. E a iniciativa privada é menos burocrática, vamos dizer assim, e mais fácil de você captar. Porém, volto a dizer, dentro de uma estrutura programada, planejada, que faz parte, dentro do projeto Vencedor, essa dinâmica. O importante do nosso trabalho é justamente isso. É você ter a proposta do Instituto Projeto Vencedor sólida, acontecendo ali, né?
a gente tem essa visão de transformação de vida através do esporte e aí a gente visa impactar vidas, né? Aonde na fase mais sensível ali, onde tudo acontece, que é na infância, né? Se a gente pensar hoje que uma criança que não está dentro do Instituto Projeto Vencedor, que não está praticando esporte, que não está desenvolvendo as nossas ações, ela está na rua, exposta a todos os desvios sociais, né? Está vulnerável aí às drogas, né? À prostituição, né? A todos esses desvios, né? Que a gente encontra hoje dentro da sociedade, sem se falar na questão da qualidade de vida, né? Na qualidade de ter uma saúde, né? De ter uma boa educação. E aí, quando a gente traz essa proposta transformadora, que o parceiro ali, que a empresa, né, que a iniciativa privada, ela acredita nessa proposta e entra, né, nesse trabalho, ela agrega à sua marca uma imagem social. Uma empresa que se preocupa com a sociedade, com a comunidade, com o desenvolvimento sustentável, né, com o futuro da nossa nação. E aí eu acho que essa é a chave, né, que gira aí, que move o projeto vencedor. E esse trabalho vem dando certo. A prova disso são os parceiros hoje que estão entrando e muitos outros que com certeza vão entrar aí no futuro. E trabalho que vem avançando em pouco tempo, né? Se a gente for olhar, eu acho que nos últimos anos a gente teve um avanço significativo nessas propostas, né, Emiliano? Isso, e eu concordo com você, Felipe, e vou mais além. É, hoje nós temos um recente parceiro, que é a Ibratim, que se somou a gente exatamente por esses processos. Por quê? Porque é um atendimento para a sociedade, um atendimento social que está dentro da missão da empresa, que está dentro da parte da sustentabilidade, como você falou, que está dentro do atendimento à comunidade. Por quê? Porque as grandes empresas brasileiras, as grandes empresas que estão dentro do mercado brasileiro, com a evolução dos conceitos e do atendimento, faz parte, basicamente, de toda grande empresa, o atendimento à sociedade. Então, o Projeto Vencedor, na verdade, é um intermediário entre a ação das empresas, a ação das políticas públicas propostas para o atendimento à comunidade. Felizmente, a modalidade que nós mais trabalhamos é o judô. E o judô é o esporte que conseguiu mais medalhas na história do judô brasileiro. Agora, nas últimas Olimpíadas, conseguimos mais 3 medalhas. E isso vai dando um leque muito importante e até facilita, dentro do projeto Vencedor, a modalidade que nós trabalhamos com a captação dos parceiros, que são fundamentais no desenvolvimento das nossas ações. Eu acho que é importante também a gente ressaltar aqui. A gente está falando do trabalho social, dos resultados, né, das propostas, das parcerias, das aquisições, mas atrelado a isso, a gente tem outras coisas que são importantes, são os resultados, né, dos nossos assistidos. Então, hoje, quando você vê um atleta nosso que conquista uma medalha nacional, uma medalha internacional, que a gente tem esses resultados, acho que é importante a gente falar isso. Então a gente pega o aluno ali, vamos dizer assim, aquela esmeralda bruta, assim, né? E a gente começa a trabalhar, né? E vai lapidando aquele tesouro, aquela joia vai sendo lapidada, e aí no futuro ela começa a trazer frutos como resultado esportivo. Claro que o nosso foco não é só o resultado esportivo, mas acontece também. Né? A gente está falando de transformação de vida. E hoje nós temos aí grandes exemplos dentro do nosso projeto, como a Ana, né, como a Maiara, né, como muitos que já passaram, né, o projeto hoje, acredito que em números a gente já atendeu aí a mais de 1.000 crianças durante todos esses anos de trabalho. Mas se falando de resultados, nos deixa muito orgulhosos, né? Porque a gente vê que o esforço deles e a conquista de cada um deles. Fala um pouquinho também para a gente dessa parte das conquistas pessoais dos nossos alunos aí. Eu diria que as conquistas, Felipe, é o apogeu, tá? Eu digo que é o topo da pirâmide. Mas, na verdade, tudo começou lá atrás, no embasamento pessoal. Eu costumo sempre dizer aos atletas, aos alunos, às famílias que estão envolvidas no nosso projeto, que nem todos serão campeões. Eles não serão os campeões da medalha. Nem todos serão o medalhista de ouro, nem todos serão os campeões brasileiros, não é? Nem todos conseguirão medalhas internacionais, olímpicas, mas
O importante e o fundamental dentro desse contexto é que ele se torne uma pessoa boa, um cidadão pronto para a vida, pronto para as dificuldades e pronto para o sucesso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, até porque nós lidamos com jovens, para que não induza que eles são os campeões, que ele é o fenômeno. Não, ele é um cidadão comum. A gente está apenas melhorando e aprimorando o talento que ele possa ter, dando uma conduta, uma diretriz na vida dele. As dificuldades dentro do esporte, principalmente competitivo, elas existem. O importante é que no momento de dificuldade, dentro do esporte, aquele assistido possa superá-la com a nossa ajuda ou de forma própria ou com a ajuda da família, ou seja, de um contexto. Mas o importante de tudo mesmo é que ele seja uma pessoa do bem, que ele seja um trabalhador bom, que ele seja um bom estudante e uma pessoa que seja aproveitada dentro do esporte também é fundamental, porque ele pode não ser o melhor, ele pode não ser o campeão, mas ele vai trabalhar, ele vai ser um futuro árbitro, ele vai ser um técnico, ele vai fazer uma faculdade dentro da área esportiva, dentro da área da saúde, do que ele queira. Ou seja, nós estamos preparando os indivíduos, as crianças, para a vida, não só para ser campeões. Obviamente, eu concordo com você, que dentro do sucesso, de um destaque como nós tivemos internacional e teremos outros com certeza, nacionais, internacionais, é importante por quê? Porque isso vai agregar marcas, vai agregar valores à nossa proposta, que é a prática do judô de uma maneira que assista à comunidade. Mas eu diria para você que não é fundamental para a gente ter o campeão medalhista. O importante é ter o indivíduo preparado para a vida. E o importante também disso tudo que eu acho é que o interessante, como eu falei, você pega o aluno ali e começa a iniciar esse aluno do zero, né? O aluno ele chega no projeto, ele nunca praticou o esporte, ele começa a dar os primeiros passos ali e com o tempo ele mesmo começa a ser referência para os outros que estão chegando. Então, essa aí é um dos fundamentos importantes do judô, a prática do judô. É você iniciar a modalidade, você vai galgando degrau a degrau, e quando você está no meio da sua caminhada, você serve de espelho, de exemplo para os que estão chegando. Né? Então você vê hoje, como eu falei, a gente não tem como proposta exaltar a vulnerabilidade, e sim tirar ela da vida dos nossos assistidos. Então a gente pega esse aluno e mostra para ele do que ele é capaz. E quando ele está alcançando os seus objetivos, as suas metas, que ele está ultrapassando essa jornada de dificuldade e vai ficando mais forte, mais preparado, ele ao mesmo tempo está inspirando os que estão chegando. E os que estão chegando têm ele como referência para alcançar suas metas também. E é uma cadeia, vamos dizer assim, né? Isso vai propagando de um para o outro, geração em geração, como você falou. Eu fico muito feliz hoje de chegar num certo local, por exemplo, eu vou a um shopping hoje, eu vou a um centro, eu vou a uma loja, e aí eu encontro um ex-aluno que passou pelo projeto. Professor, hoje eu estou formado em fisioterapia, estou trabalhando, estou na faculdade, estou terminando o curso, estou trabalhando com isso. Então, a gente fica muito feliz de ver aquele trabalho que a gente teve lá atrás, aquela nossa dedicação, ela teve um fruto, né? E esse fruto está germinando e está contribuindo para a sociedade. Então, eu acho que o nosso trabalho dentro do Projeto Vencedor, ele tem uma importância muito grande, é muito significativo, pensando, né, nessa questão da transformação de vida, né? Isso. E eu digo não só dos alunos, porque os familiares também. Então, é uma rotina, já aconteceu comigo, deve acontecer com você e com vários outros professores. Muitas vezes você está num ambiente, eu já cheguei em lanchonete, né? E de repente a caixa, na hora que eu fui pagar, a caixa disse, tudo bom, professor? E eu não a conhecia, mas ela me conhecia. E eu disse, tudo bem. Ela disse, o senhor é professor do meu sobrinho. O senhor é professor de judô do meu sobrinho. Parabéns pelo seu trabalho. E todo mundo da fila disse parabéns e nem me conheciam. Então, assim, a gente fica orgulhoso disso, realmente, né? A gente fica muito orgulhoso. Hoje, eu digo que a função do professor e do professor de judô, que é o que a gente mais trabalha, ele é fundamental nisso aí. Por quê? Porque o judô ele é hierárquico. Então, as pessoas que não conhecem o judô
para ter uma simplicidade, aquelas faixas, elas são como uma evolução, fazendo aqui uma analogia com o estudo. Cada cozinha daquela faixa é um grau que você foi subindo, um nível de conhecimento que foi adquirido. E aquilo é uma construção do conhecimento. Você tem um conhecimento didático dentro da escola e você tem um conhecimento dentro da modalidade judô. Então, eu sempre digo que quando você chega na faixa preta, você atingiu a sua graduação. A partir dessa graduação, você vai conseguir os DANs, que são, analogicamente falando, as pós-graduações, até você atingir o apogeu, não é? Então, muitos deles perguntam, mas por que o faixa vermelha e branca? Por que o faixa vermelha? Já são velhinhos, professor, já tem uma idade avançada. Eu disse porque ele acumulou todo o conhecimento da vida dele voltado ao judô. Agora a gente vai falar sobre um ponto importantíssimo, aliás, que é a inclusão. A gente estava falando sobre o esporte como transformação de vida, né? E hoje a gente tem o esporte como um fator importante na vida da pessoa com deficiência, né? Nós temos um avanço significativo dentro da nossa cultura, em que tira a pessoa com deficiência da ociosidade e traz ela para dentro da sociedade. E aí, mais uma vez, a gente vê o esporte como uma ferramenta em potencial, né? Importantíssima. E isso vem sendo comprovado através das ações. E hoje também é um carro-chefe do Instituto Projeto Vencedor. Nós hoje realizamos um trabalho muito forte voltado para a pessoa com deficiência através da nossa prática do judô, e nós, né, nos últimos anos tivemos resultados maravilhosos. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas antes eu queria que você falasse para a gente um pouco da visão do Milhares sobre esse trabalho, sobre a inclusão e a importância desse trabalho para o Projeto Vencedor. Eu, particularmente, tenho uma simpatia muito grande, não só agora, mas de muito tempo, nesse atendimento, nessa valorização do público com deficiência. Eu acho que hoje, em pleno 2024, nós não temos mais espaço para preconceitos, para qualquer barreira. Não, pelo contrário, nós temos que derrubar as barreiras, nós temos que abrir o leque, principalmente no meio esportivo, para que tenha-se essa assistência, tenha esses investimentos dentro desse setor. Nós somos hoje uma potência mundial no esporte paralímpico. Isso é contra números, não há argumentos, não há o que se questionar. Não é? O Brasil está aí no top 5 dos países com grandes conquistas, e o que me marca muito é a felicidade da pessoa com deficiência quando ela está engajada numa proposta. Então, só o olhar, só o brilho, só o sorriso, isso aí não tem preço. Realmente não tem preço. E hoje eu fico muito feliz com várias empresas, vários setores, as políticas públicas tiveram um despertar, eu vou utilizar esse verbo, para esse público. Então é fundamental ter, além de, como você falou, Felipe, da qualidade de vida, tem a qualidade de saúde, a parte psicológica ativada. Nós temos que ativar esse público. Então, consequentemente, nós vamos ter grandes resultados dentro da própria história familiar. De nós termos um sedentarismo, nós vamos ter um indivíduo ativo, um indivíduo pronto para a prática esportiva, pronto para a sua relação com a sociedade e, fundamentalmente, ele tem uma parte psicológica muito melhor do que teria se ele estivesse aquém da sociedade. Perfeito. Durante a minha trajetória profissional, né, eu assisti muitas palestras, tive contato com muitos profissionais, e uma coisa que acho que a gente tem que deixar claro é que, apesar dos avanços que a gente teve nos últimos anos, né, em relação à inclusão, em relação à participação da pessoa com deficiência dentro da sociedade ter melhorado, né, efetivamente, o preconceito ainda é muito grande. E o preconceito ainda é pior, porque ele está atrelado à falta de conhecimento, né? E quando a gente fala de falta de conhecimento, a gente está se referindo a informações mesmo, né? Nós temos hoje aí a Lei Brasileira da Inclusão, que veio a reforçar os direitos e garante, né, a participação efetiva desse público, da pessoa com deficiência na sociedade. E o principal objetivo da Lei Brasileira da Inclusão é romper essas barreiras.
Se você não consegue romper as barreiras que limitam a participação da pessoa com deficiência hoje, você não está fazendo um trabalho de inclusão. A sua instituição não está fazendo um trabalho efetivo. Né? E durante essa trajetória profissional eu vi muito isso. Eu vi profissionais falando teoricamente sobre inclusão de uma forma magnífica, mas na prática a gente não vê isso acontecer. E o Projeto Vencedor hoje, dentro do nosso trabalho de gestão, a gente prioriza na prática que a inclusão aconteça. E como é que a gente trabalha isso? A gente vai além das nossas aulas, né? Primeiro, já é uma grande dificuldade trazer o aluno com deficiência para dentro da prática da modalidade. Fazer essa família acreditar que o seu filho pode por falta de informação. Como você falou, hoje nós somos uma potência paralímpica, mas o esporte para a pessoa com deficiência ele vai além do programa paralímpico. Né? A gente até intitula hoje o Paradesporto, porque a gente tem pessoa com deficiência intelectual, física, auditiva, né, visual, participando desses esportes. Então o esporte é para todos. Né? E o Projeto Vencedor hoje prioriza isso. E a gente tem relatos de experiência sensacionais, né? De famílias, de mães, de pais. E isso nos deixa muito orgulhoso e é um fator que coloca a gente na direção se a gente está fazendo o trabalho certo ou não. É um indicador, né, de resultado. Então, quando a gente pensa hoje nessas propostas, Milhares, a gente tem as aulas semanais, mas não basta. Porque a gente, dentro do nosso trabalho, é um ponto que é legal deixar aqui claro, a gente entendeu que, além das aulas, a gente precisa ampliar o leque social dessas famílias, que era muito pequeno. Muitas vezes essa família ela só vai do lar até a instituição a qual presta algum tipo de atendimento para o seu filho, seja clínico, seja uma terapia, seja uma prática esportiva. Os outros cenários da sociedade ela não tem acesso. Ela não vai ao shopping, ela não vai a um parque municipal, ela não faz uma viagem, né? Ela não vai a uma competição esportiva. Hoje a gente tem um trabalho muito forte dentro das competições, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, através dos eventos. E os eventos têm trazido esses resultados para a gente, porque a partir daí a gente começa a ver que essas famílias começam a participar dos eventos, né? Você poderia trazer um pouco para a gente das experiências que você tem vivenciado dentro dos eventos do Projeto Vencedor e a importância da gente trabalhar esses eventos. Eu diria até que a gente pode muito bem ampliar isso aí, nós estamos com essa proposta de ampliar, porque, exemplificando, você fazer uma ação inclusiva dentro de um shopping é uma visibilidade impressionante, é uma socialização com esse público fantástica, porque muitos deles nunca foram no shopping. Exatamente. Por quê? Porque a gente está envolvido dentro de uma sociedade que existe um preconceito, como você falou. Então, muitas vezes, isso inibe a própria ação da família em tentar levar esse público para um shopping, para uma praia, para um restaurante, para um parque, quando, na verdade, ele é um indivíduo como nós somos. Nós somos iguais. Dentro dos diferentes, nós somos iguais. Então, por que não? Não é? Hoje, a gente vê, e creio que você também tenha visto muito, a presença das pessoas com deficiência, independentemente do grau que eles tenham, obviamente que desde que a parte médica autorize que eles se socializem, Importante. porque muitas vezes alguns não vão porque não podem ir, mas aqueles que podem, que estão liberados dentro do seu problema para ir, né, dentro da sua deficiência, não vejo por que não ir. Então hoje a gente tem uma acessibilidade maior. Hoje eu vejo muito das pessoas com deficiência na praia, nos shoppings, na prática esportiva, nos parques, nos cinemas. Então, isso é um crescimento. Obviamente que a gente poderia estar anos-luz à frente, mas eu vejo, do ponto de vista de gestor, dentro de um projeto como o Vencedor, que trabalha com esse público, eu fico muito feliz com esse avanço. Na modalidade judô, hoje nós temos uma Associação Brasileira de Judô Inclusivo, a nossa ABJI. Então, quando há tempos atrás nós poderíamos pensar em ter isso? Nós temos uma entidade dentro da modalidade judô que representa as pessoas com deficiência. Então, isso é um exemplo até para outras modalidades, para que os nossos gestores tenham esse leque de visão, não é? E que não é futurista, não vou utilizar esse termo, é realista, é agora atual,
Então, eu acho que todas as modalidades poderiam muito bem desenvolver esse leque, aquelas que ainda não acordaram para esse desenvolvimento. A gente tem que sair da possibilidade para a realidade. Eu acho que essa aí é quando a gente vai realmente ter certeza de que a inclusão ela acontece no Brasil, né? Hoje a gente ainda vê a possibilidade. Um exemplo, os números de pessoas dentro das academias, né, fazendo musculação, fazendo crossfit, o que seja, na prática, falando hoje da prática da saúde, é muito pequeno. Né? O número de pessoas praticando judô no Brasil, por incrível que pareça, a gente está falando que o Brasil é uma potência paralímpica, né? Que é o judô voltado para o cego. Né? Então a gente teve agora um número de conquistas de medalha na Paralimpíada excelente, superou todos os últimos anos. Né? A gente teve no Olímpico uma conquista muito boa e teve na Paralímpico. Embora o nosso país seja um potencial, né, esportivo, a prática ainda é muito pequena porque a conscientização ainda precisa de investimento do setor público, do setor privado, das instituições, os profissionais estarem qualificados para atender, é outra carência muito grande, existe ainda uma resistência grande de atender, e os dados eles nos revelam que não tem outro caminho, que é um futuro próximo, mas a gente precisa avançar com isso. E o Projeto Vencedor hoje talvez se destaque porque a gente está com essa visão muito mais acelerada, muito mais apurada, e a gente vem trabalhando com muito mais força dentro do nosso planejamento. Existe um dado que foi publicado por uma pesquisa que nos últimos anos cerca de 200 mil crianças autistas estão matriculadas nas escolas regulares. E esses números vêm aumentando consideravelmente. E aí, né, fica a pergunta, e aí, profissional, não só do judô como do esporte, você está pronto para atender esse público? Né? Você está se preparando? Porque esse público ele está aí, ele vai precisar do esporte. Né? E então não tem como você ter mais um olhar de rejeição, não tem mais como você ser resistente a isso. Você tem que estar pronto, senão você vai ficar fora do mercado. Né? Então não tem como a gente olhar para o judô hoje e não pensar numa competição e ver uma competição hoje sem ter um autista, sem ter um atleta com deficiência intelectual, física, auditiva, o que seja. Então não é esporte. Se eu estou falando que o esporte é para todos e eu dentro da minha instituição não consigo atender, não tenho profissionais prontos para isso, eu não estou trabalhando em inclusão. Eu estou falando de inclusão, mas eu não estou fazendo. Então esse é o nosso trabalho hoje e é o nosso grande desafio. E com muita maestria, com muito cuidado, aí a gente vai falar um pouco agora dos nossos eventos. Né? Uma das plataformas, dos pontos da nossa plataforma de trabalho hoje é os eventos. Né? A gente faz competições, a gente faz treinamentos, a gente faz palestras. Né? Então por quê? Porque dentro do Instituto Projeto Vencedor a gente acha importante contribuir de forma significativa com essa formação e esses eventos. Né? Isso. Como nós dissemos já trocamos essa ideia, nós temos que ter a capacitação. Nós temos que ter o preparo. O gestor hoje, ele não pode se limitar apenas a administrar financeiramente sua entidade. Não é? Muitos gestores preocupam-se com a parte financeira da entidade. Mas nós temos um leque envolvido nisso aí, da parte de gestão. Gestão, ela não é só financeira. Prestação de contas, ela não é só financeira. Nós temos a prestação de contas institucional, a prestação de contas à sociedade, aos órgãos públicos, as ações que são desenvolvidas dentro das entidades. Mas essas ações elas só poderão ser desenvolvidas no momento em que os gestores se capacitarem para isso, que os colaboradores estejam capacitados para receber um determinado público, seja ele convencional ou com deficiência, tenha ele limitações ou não. Então, a função do gestor é que é a principal nesse foco, seja ele um gestor público ou privado. Ele tem que ter uma aquisição de conhecimento, uma procura por conhecimento constante. No momento que você relaxa, hoje a dinâmica do conhecimento ela é muito vasta. Antigamente ela era restrita à sala de aula e ao quadro. Hoje você tem um leque impressionante de informações. Existem as informações verdadeiras, as informações que não são tão verdadeiras, as que são embasadas, as que não são embasadas. E se o gestor não tiver a capacidade e o discernimento de filtrar essas informações e realmente se capacitar, transmitindo isso
para os seus colaboradores, não é? E no caso das políticas públicas e dos gestores públicos, aos seus servidores, aos servidores públicos, como o próprio nome diz, se você não investir na capacitação, no conhecimento, realmente vai ficar estagnado, que é o que você falou, Felipe, dentro desse contexto. Então você vai ter a parte financeira boa, você vai ter a parte estrutural fenomenal, mas você não vai conseguir desenvolver como gestor essas ações. É perfeito. E você falou agora aí, e uma coisa que eu me veio logo na cabeça aqui é a importância de você estar preparado, né? Não adianta a gente ter hoje o Instituto Projeto Vencedor e a gente não saber o caminho e não estar preparado para trilhar esse caminho. Você falou de prestação de contas, transparência, né? Gerir os recursos. Ah, eu quero fazer um projeto. Tá, mas aí para você fazer esse projeto, você está pronto para fazer esse projeto, né? Você tem hoje a ferramenta adequada para gerir, a expertise para gerir, a sua equipe está preparada, está pronta, né? É o que eu venho falado, né? Eu tenho falado muito nas palestras, nos encontros com alguns amigos e alguns profissionais. Não basta querer, tem que saber fazer. Talvez hoje um ponto-chave do projeto Vencedor é a gente se dedica diariamente, a gente está sempre buscando o conhecimento, né? Conhecimento não tem tempo para você adquiri-lo, é todo momento, todo dia. Então a gente está sempre sugando o máximo de informação, a gente está sempre filtrando, sempre buscando aquilo que você falou que é importante para a gente. Ah, isso aqui é bom, então traz para cá. Isso aqui descarta, não tá bom. Então isso aqui eu acho que é, né? E dentro desse trabalho da inclusão, os indicadores para a gente que a gente está no caminho certo, né? Que vem mostrando para a gente que tudo funciona, são as famílias. Eu acho que não só no trabalho do judô inclusivo, mas eu acho que no trabalho como um todo, né, com os nossos assistidos do projeto, é quando uma família traz um feedback positivo para a gente. Eu tenho muitos relatos de família de alunos com deficiência, principalmente voltado para as competições, porque foi nas competições que elas se encontraram, né, que melhorou a afetividade dela, mãe com filho, pai com filho, família em si, né? Foi nas competições que elas tiveram motivação e encontraram momentos de lazer que muitas vezes elas não tinham. Então, a gente começa a ver que o projeto Vencedor, ele não é apenas uma ferramenta de transformação. Ele hoje é uma instituição essencial para a sociedade, né? E quanto maior esse projeto for, quanto mais pessoas a gente tocar, eu acredito que uma sociedade, que a gente vai estar contribuindo significativamente mais e mais e mais e mais para a transformação da sociedade. Quando chega uma mãe para você, Bilhares, e diz assim, professor, quando é que vai ter uma outra viagem? Quando é que depois da competição a gente vai comer aquele sanduíche, todo mundo junto, e bater um papo? Olha, meu filho está muito feliz, ele dorme com a medalha todos os dias, ele ama essa medalha. Olha, quando é dia de judô, o meu filho é autista, professor. Tem dificuldade com interação, com organização, dificuldade sensorial, com toque, mas no dia do judô, ele acorda, pega o kimono dele, dobra e coloca dentro da bolsa. Isso para a família é uma vitória, né? É muito maior do que uma medalha, do que uma conquista. E eu vou até mais, assim, é muito maior que qualquer valor financeiro, porque o valor afetivo ele está acima de tudo, né? Então, isso traz para a gente, e aí a gente compartilha aqui hoje com vocês, a importância. Não é sobre Antônio Milhazes, que é gestor de projeto, não é sobre Felipe, que é presidente, né? É sobre contribuir significativamente para a sociedade como um todo, né? É, esse é que é o grande legado que eu vou dizer, a grande satisfação. É, é quando um atleta ele chega e ele lhe abraça espontaneamente. E muitas vezes a família, ou ele lhe dá um sorriso, e muitas vezes, e aí a gente vê isso no nosso cotidiano dentro do projeto Vencedor, que muitos familiares chegam e dizem, mas ele nunca abraçou ninguém. É isso mesmo. Ele só abraçou o papai, a mamãe, a titia, alguém que era muito próximo a ele. Ele nunca abraçou ninguém de fora. Então, esse momento é o auge dentro do desenvolvimento daquele indivíduo. Por quê? Porque ele se sentiu tão à vontade, tão feliz, que dentro da limitação dele, ou até mesmo dos convencionais, ele foi te abraçar. Então, isso é um passo fundamental dentro desse conceito de inclusão, dentro desse conceito de socialização. É quando você chega no auge de seu aluno, de seu familiar, ele lhe abraçar, quando ele diz, obrigado, professor,
Porque aquilo que você fez, aquilo que o projeto vencedor fez, que nós fazemos, é importante, foi fundamental dentro daquela sociedade, dentro daquela comunidade. Então é uma coisa, Felipe, assim, que não tem preço. Isso aí. E isso é o fator multiplicador. Porque muitas vezes um tímido, um que não foi lá, um que não interagiu com você da maneira que você pretendia, através do outro que interagiu, ele vai também. E daqui a pouco vai fazendo uma simbiose de relacionamento muito linda, onde vai se formando esse processo familiar, onde a gente vai tendo essa interação, e daqui a pouco vem o termo que eu sempre uso dentro do projeto Vencedor. Vencedor, o que é ser vencedor? O vencedor que nós trabalhamos não é o vencedor da medalha, como nós já dissemos. É o vencedor do espírito, o vencedor individual, aquele que começa quando ele se sente bem, e esse individual ele vai fazendo uma somatização dentro do processo. E nós vamos crescendo, crescendo e crescendo. Esse é que é o fator fundamental dentro do termo vencedor. Vencedor é você vencer a si mesmo, né? É você vencer todas as barreiras que a vida tem imposto para você ali. É você superar cada degrau. Realmente o nome do projeto traz isso, né? Muitas vezes as pessoas, vencedor é ser um grande atleta, um grande campeão. Não. Vencedor é você vencer na vida, né? Vencer os obstáculos e tudo aquilo que você precisa superar para você crescer como ser humano, né? Então a gente está chegando aqui no momento final do nosso podcast. Quero agradecer ao meu gestor e amigo, né, sócio, né, de trabalho, por esse momento, e que a gente continue trabalhando cada vez mais para que a gente possa avançar aí com o Instituto Projeto Vencedor, meu irmão. Então, seguimos nessa luta, né? Seguimos nessa luta, muito obrigado pelo convite, e nós estamos aqui desenvolvendo as ações do vencedor, e eu queria deixar uma mensagem para quem nos assiste, que seja um vencedor. Isso é que é o importante. Seja um vencedor em todas as suas ações. Faça sempre no intuito de você crescer. Crescer o próximo, crescer os seus semelhantes. Esse é que é o grande legado que nós vamos deixar, sem dúvida, para gerações futuras, de ser um vencedor, literalmente. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, é só acessar o nosso site lá, projetovencedor.com, ou o nosso Instagram, Projeto Vencedor. Você vai estar conhecendo sobre o nosso trabalho aí no dia a dia e na íntegra, tá bom? Então é isso, até a próxima. Espero ter outros momentos com vocês e a gente falar um pouco mais sobre o nosso trabalho.